Carta de Paulo aos Romanos. A boa notícia para todos. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser o seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Boa noite. Boa noite você que está aí mais uma vez. Estamos aqui todo o tempo, todos os sábados, às 7 horas da noite, com Edson Carneiro. Estamos aí. Carlos Carneiro. E Renato Zóia. E o nosso Espírito. E o Espírito do Senhor que nos acompanha. Amém. Espero que vocês desfrutem de hoje, dessa palavra. O Carlos já começou ali por Romanos e vamos embora. Fomos chamados igual o Carlos, igual o Paulo, igual o Edson. Igual o Renato. Igual você. Você está chamado. Isso quer dizer que você foi escolhido. Não é uma questão de escolha. Você foi escolhido. E no momento que você é escolhido, já está tudo pronto. O seu caminho só é perdido e você fica procurando o que fazer quando ainda não se entregou a esse chamado. Mas quando você é chamado, você levanta a mão e fala: eu aqui, me ofereço. Coloca o coração lá. O caminho já está todo traçado. É como eu adoro ir nas praias de Santa Catarina. E as praias de Santa Catarina, aquele paraíso natural feito pelas mãos do nosso Deus. Bonito demais. Eu adoro ir nas praias. E tem umas praias lá que você tem que fazer um pedacinho de uma trilha. Tem muita área ainda natural ali sabe aqueles caminhozinhos que tem lotes vagos que as pessoas de tanto andar vão se fazendo? As praias de lá tem muitas esses caminhos. Uma trilha, né? E uma trilhazinha. Quando você aceita o chamado, é como, Carlos, você ir à praia de Santa Catarina, algumas das praias de lá. Para você acessar o mar, já tem um caminho pronto. Quando você aceita o chamado e coloca teu coração na mão dele, basta trilhar o caminho. Você nem precisa decidir se vai para a direita, se vai para a esquerda, se vai subir ou se vai descer, se vai passar por uma árvore ou não, porque o caminho já está trilhado. Você vê a marca e vai passando por ele até chegar no destino final, que no caso é a praia. Mas aqui, o destino final é o encontro com o que há de melhor nessa nossa jornada aqui. Mas para ser mais prático, há muitas coisas que a gente é chamado para fazer, e uma delas é isso que nós estamos fazendo aqui, que é divulgar, né? É fazer uma fofoca boa, porque contar o evangelho é praticamente contar o que você viu, né? Levar boa notícia. Levar a boa notícia. A boa notícia, ela está ao nosso alcance todo tempo. Todo tempo. E o caminho, que todo mundo às vezes fica com dúvida: qual que é o meu chamado? O que eu tenho que fazer? Me ajude a resolver essa situação. O caminho já está pronto. Às vezes você está com alguma dificuldade por falta de paciência ou por não crer de maneira ideal ou talvez até correta. Mas como Paulo disse, você também foi chamado. E tem uma maneira de percorrer esse caminho especial, que eu vou ler um trechinho aqui, que também o nosso nobre aqui, nobríssimo Paulo, escreveu aos Coríntios. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Veja o que ele fez. Paulo só escreveu, mas, na verdade, quem de fato disse essas verdades foi o nosso próprio
Senhor e Salvador, Cristo Jesus. No versículo 6, ele fala o seguinte: Ele nos capacitou, ele quem? Nosso Senhor, para sermos ministros de uma nova aliança. Mas onde está essa nova aliança? Ele fala de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porquanto, ele está dizendo, vou explicar. Porquanto a letra mata, mas o Espírito vivifica. Quer dizer, meu amigo, que nós temos que andar segundo o Espírito e não a letra. Como está escrito, a lei já está gravada nos nossos corações e no mais profundo da nossa mente. O que nos cabe agora aprender é andar segundo o Espírito. Olha, ele nos capacitou para ser ministros de uma nova aliança, mas pelo Espírito, não da letra, não da lei, das regras, mas do Espírito. Andar no Espírito é tudo que define o que eu estava dizendo. A trilha depende do encontro de você andar no Espírito. Como que você ainda não anda no Espírito? A melhor coisa que um cristão tem hoje, aquele que crê, é aquele que aprendeu a fazer esse caminho direcionado. É bom demais, né? A gente estava conversando agora aqui, você estava me contando vários casos de você... É que a gente se prende no lado humano, né? E às vezes a gente fica... será que é o Espírito? Mas eu acho que é importante para a gente ver. Você já está com um manejo bom do microfone. Aqui aí, tu já né? vai aqui, ó. Vai aqui, vai ali, vai puxando. Isso aí, ó. Eu tô aprendendo. Mas quando a gente está no Espírito, e para saber se a gente está sendo guiado de forma correta e coerente no alvo, está dentro de nós, isso ressoa dentro de nós e está aqui na palavra. Eu acho que esse é o filtro para você entender. Perfeito. Se você está sendo guiado, o que está acontecendo, se é da tua cabeça, se não é da tua cabeça, o que está acontecendo, né? Como a gente viu no vídeo ali agora que eu mostrei, de uma moça pregando, ela também afirmou isso que a gente está dizendo, e a gente te afirma. Há 2 lugares onde você pode compreender as respostas. Aqui e aqui. E esse complementa até o vídeo anterior nosso, que eu acho que eu falo até algumas vezes entranha, né? Porque é dentro de nós, né? É verdade. No outro vídeo a gente falou bastante sobre o lance do coração, de que Deus, ele realmente tá lá, né? Ele avalia lá. Você falar de coração. Porque uma das coisas que eu achei importante para mim foi você ir limpando o coração. Tipo, quem pega o terreno, vamos... Aqui fala carpir, né? Vamos dar uma capinada e vamos tirar as ervas daninhas, vamos cuidar desse gramado. Então, o coração, nesse ponto, ele é igualzinho. Para que a gente possa ouvir mais e entender e receber as coisas que a gente recebe, né? Você tem que limpar ele todo dia. Mas tem coisas ali que você tem que perdoar. E se você não consegue perdoar, ore pedindo para saber perdoar. Ore. Né? Porque quanto mais o coração vai ficando limpo, você vai tendo espaço dentro de você. E esse espaço pode ser um espaço nobre, né? Pode ser um espaço da onde venha a unção do perdão, né? O Senhor ali. Com certeza. Para que ele possa se manter ali. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Se a gente for transformar em palavras, né? Tem coisas que o cristão, aquele que creu de fato e nasceu de novo e que porta o Espírito, nós
Essa é o melhor presente de todos os tempos dado por um homem. Olha, a gente tem o porte de uma boa decisão todo tempo. Só que a gente, às vezes, leva muito tempo. Pra que tu fica perguntando pra uma pessoa, pra outra, ou pra alguma coisa? Ou buscando em outras fontes? Ou você busca aqui, ou você sente aqui. A única coisa que você precisa é o quê? Ter ciência de que há um espírito que vai te confirmar as coisas, vai te dar as respostas e vai te dar a trilha para você apenas caminhar, e precisa ter coragem. Porque um cristão que se preze, um cristão que é realmente genuíno, que está entregando a tua vida, que está desocupando o coração, como você disse, e ele está realmente seguindo a voz do Espírito, ele já morreu pro homem velho. Se você não morreu ainda, é isso que falta. Porque o que te falta é realmente seguir a voz do Espírito única e exclusivamente. Mas para isso é necessário que tenha confiança, que dê um passo de confiança e que seja corajoso. Porque ser cristão depende de coragem. Não é uma coisa só de ficar aqui, vamos lá, louvando e tal. Ok, mas na tua rotina diária, há uma unção de Deus, um poder dele para nós, para aqueles que têm coragem de seguir na direção que o Espírito está dizendo, e não a tua cabeça. Não tem nada a ver com a tua cabeça, mas tem a ver com o que o Espírito diz. Então, passe a entender as coisas de Deus pelo que você lê e pelo que você sente. Passe a entender as coisas que você precisa decidir para a sua vida, no seu trabalho, no cotidiano, e até mesmo para cuidar dos seus filhos, para orientar os seus filhos, para saber o que é melhor para eles. Todas essas coisas você vai receber direto. É a melhor fonte e ela está aí para isso, para esse fim. Então, use. Por que você não está usando ainda? É necessário. Tenha coragem. Vá na direção daquele que traz a luz e traz tudo de bom para dentro de você. Mas tenha coragem de se posicionar, de chegar hoje e fazer uma decisão na direção de Cristo. Olha, até lembrei desse texto aqui, cara. Josué. Bom demais. O que acontece é o seguinte: a gente sabe que Moisés, quando tirou o povo do Egito, passou 40 anos no deserto, e antes deles entrarem na terra prometida, alguns não entraram, vários morreram e não entraram nessa terra, e Moisés foi um desses que não entrou. E Moisés acabou falecendo antes da entrada e passou o cajado para Josué. E Josué recebe a unção de Deus e a autoridade para seguir guiando o povo. E olha o conselho que Deus dá para Josué, que é exatamente sobre isso que a gente estava falando agora. Para aquele que segue o Espírito e o que você precisa para continuar seguindo a voz daquele que tudo vê. Deus fala assim, Josué capítulo 1, versículo número... vou ler o 6. Deus fala a Josué: sê forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. E ele continua: tão somente sê de fato firme e corajoso. Firme e corajoso. E não tem como não ser firme quando você está com Cristo. Do lado do homem, né? É uma firmeza tão inabalável que ele andando sobre as águas, Pedro pôde vir andando na direção dele e não afundou sobre as águas. Sim. Essa é a coragem, né, cara? Depois ele começou a pensar no mar, começou a pensar no que estava acontecendo
e começou a afundar. Mas é uma firmeza e uma coragem nele. Esse é o movimento. Exato. Porque você não vai se arrepender no momento em que você tem essa coragem de, podemos dizer assim, pegar o seu problema e levar para ele. Né, Renato? Não tenha meio termo. Fala assim, Senhor, eu estou com esse problema aqui. Por mais impossível, inesperado que ele pareça, leve o problema e mostre para ele. Fala, Senhor, eu estou com isso aqui. Como que eu resolvo? E esteja aberto ao que vai vir. Porque, às vezes, a nossa perspectiva, a gente tem um 6 aqui, do outro lado ele vira 9, né? Então, dependendo de como que a gente olha, às vezes as coisas mudam. E o que parece insolúvel tem uma solução simples. Só a gente não estava enxergando, era só chegar um pouquinho e pular. E mesmo quando você não souber o que fazer, Deus nos dá orientação. Mesmo quando você não sabe o que fazer. E eu vou continuar aqui um pouquinho mais. Olha só. Ser forte e corajoso. Foi o que Deus... Ser forte. Veja bem, Deus está dizendo para ele, porque é necessário que a gente tenha coragem para seguir a voz do Espírito e andar de acordo com o que o Espírito deseja. Não é qualquer um, é necessário ser forte, mas é para aqueles que nasceram de novo. Eu, você, temos o Espírito dentro de nós, e é esse mesmo Espírito que Josué agora está sendo guiado. E Deus ainda diz, somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com os mandamentos, com a palavra, a lei que te ordenou Moisés, meu servo. Não te apartes dela. Mas a nossa lei de hoje, ela é a lei que vem do Espírito e não da letra, mas a lei que vem direto dentro de nós. O Espírito vai te governar. Governar quer dizer que existe um governo e você só tem que prestar contas. Você só tem que fazer aquilo que te orientaram a fazer. Então, o que a gente precisa fazer é parar de seguir as ideias da nossa cabecinha. Porque a nossa cabecinha... Ou nem da nossa cabeça, né? Porque às vezes tem ideias que nem vêm da nossa cabeça. Que nem vem da nossa cabeça. Dos outros. Vem de outras interferências. Exatamente. Mas seja forte e corajoso e medite na palavra do Senhor para que no dia difícil você tenha alicerce suficiente em ti para se mover. Mas a gente entende a partir daí que Deus nos preparou pelo Espírito para seguir o caminho dele, porque a gente, a partir de agora, a gente é portador do Espírito de Deus, do Espírito Santo dele, e quando Deus às vezes não te dá uma resposta, não fala, às vezes ele procura um relacionamento e a gente realmente não vai saber todas as coisas que passam na cabeça de Deus e nem de que maneira ele vai fazer aquilo que vai resolver. E é por isso que nem tudo é da nossa mente, nem tudo nosso cérebro vai ser capaz de entender. Tem coisa que a gente precisa fluir e deixar que o Espírito conduza a gente sem ter que entender completamente todas as coisas naquele momento. Mas aprenda a fluir com o Espírito. Aprenda a entrar nas águas do Espírito e deixar que aquela água te conduza ao lugar onde você deve ir. E não pela sua cabecinha. E não dá para entender tudo. Não é para ser assim. Deus realmente ele faz de maneiras muito maiores do que somente a racional. E quando você estiver nesse lugar de fluir com Deus, você vai experimentar isso dia após dia. E às vezes você dá um passo e fica com medo, mas aí você experimenta novamente, dá outro passo e daqui a pouco você vê que fluiu e você sente bem. Você fala, lembrou agora uma cena de um filme que quem é da minha época vai lembrar, Indiana Jones. Que tem uma hora que ele está num lugar, tem um abismo, um precipício, e ele tem que ir pisar com fé. E aí ele pisa... Ele não sabe se vai afundar ou não. Não, ele vai cair. E aí ele pisa naquele lugar e aí ele fica parado e aí a câmera muda de posição e tinha um caminho de pedra.
que ele não viu. Não estava dando para ver de onde ele estava. Excepcional, cara. Nossa, essa cena me lembra muito isso. Lembra, né? andar Porque pelo quando Espírito. a gente tá na carne, a gente não vai estar conseguindo ver às vezes essa posição, e a gente tem que pedir ao Espírito, ouvir o Espírito que está em nós, para se mover com coragem na direção do que é melhor para nós, que Ele está nos guiando. Porque às vezes a gente está sendo guiado, mas falta a nossa participação. O fluir. Porque a gente precisa participar. A gente... E aí a gente tem esse mover da coragem, porque coragem não é sair fazendo as coisas sem pensar. É quando você sabe que tem que fazer e você vai apesar do medo que você tem. Exatamente, é isso aí, meu querido. Você vai com medo com tudo junto. É isso aí. E você dá o passo. Mas é como você falou ali comigo agora há pouco, em off ali. Tu falou, a única coisa que a gente sabe é a certeza do que a gente tem que fazer. Eu vou só buscar uma palavrinha aqui, que eu já tinha aqui. Dale. Quando você estava falando, que era o Salmo 125. Aqueles que confiam em Deus... Eu ainda tô aprendendo a mexer nesse negócio. Obrigado. Eu te ajudo, pô. Tô aqui pra isso. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o Monte Sião, que não pode ser abalado, mas continuam sempre firme. Aqueles que confiam no Senhor. Olha, a gente já tem isso. Nós aqui, muitos de vocês que estão assistindo a gente já sabe que são pessoas que creem. Mas pode ser que tenha alguém que está vendo que ainda não passou por essa transformação. E um monte, ele tem a ver com os poderes de Deus. Ele tem a ver com altos lugares. Lugares altos, lugares que são, nesse caso, inabaláveis. Sião é um monte onde Deus escolheu para colocar, enaltecer o filho dele. E o filho dele nesse lugar foi mais alto. E esse monte hoje é o monte da nova aliança, que foi o que a gente começou falando no vídeo. E a nova aliança existe um lugar totalmente novo, onde as coisas velhas ficaram para trás e que todos os seus pensamentos velhos, os seus medos, todas as coisas que a gente ainda não consegue largar, que não deixam que a gente siga o caminho de maneira leve, suave, isso pode ser removido facilmente. Mas você que já entendeu isso e já segue, só precisa se manter andando pelo Espírito e não, de jeito nenhum, nem por uma voz de um conselho amigo, embora seja bom, mas se não for pelo Espírito, tenha certeza, porque quando a gente anda pelo Espírito, a paz do Senhor e a certeza vem junto da tua decisão. Então a decisão de qual caminho seguir, do que falar, de que fazer a partir de agora, ela deve ser norteada na tranquilidade, na tua paz. Mas acima de tudo na certeza. E lembrando que passa pelo que ressoa dentro de você e o que está aqui nessa palavra. Perfeito, né? Porque se tiver somente em algo que é baseado na nossa experiência, a sua experiência, ela embora seja boa para a tua jornada, ela pode não ser válida para o amigo. Mas aqui está a verdade absoluta de que tudo pode ser resolvido. Todas as coisas. E eu não estou falando porque eu sei, mas a gente está falando também porque existe um entendimento sobre isso aqui, mas porque a gente vive. Porque se você aprender a dar os passos no Espírito, você vai viver coisas que realmente não tem como racionalizar. E é impossível que a letra, o entendimento racional acompanhe. Deus não é só isso, Deus é mais do que isso. Então, a partir da hora que eu tenho o Espírito me guiando com uma bússola, haja de acordo com a direção da bússola e não do que você pensa. Se fosse bom o que a gente pensava, a gente não precisava nem de Cristo. Não. Ele nem precisava ter vindo. E se fosse bom o que a gente pensar, tudo que a gente pensa fosse tão bom assim, vocês nem estariam vendo esse vídeo. E a gente não estaria aqui falando.
As coisas que a gente pensa só podem ser boas, não tem outra possibilidade. Elas só podem ser boas. Agora eu estou dizendo aqui porque o Espírito é a única coisa boa que a gente tem em nós, e não a gente. Você não reconheceu isso ainda? Em algum momento o Espírito vai te convencer. Mas a única coisa que tem de certeza absoluta, de garantia de que aquilo vai ser bom, é se você for direcionado pelo caminho do Espírito. No Espírito. E lembrando aqui de novo, Salmo 125. Manda aí. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, são como o monte Sião, que não pode ser abalado, mas continua sempre firme. Como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está ao redor do povo, do seu povo, agora e sempre. Tá falado, né, mãe? Tem tanta coisa aí, mãe. Isso aí? Vamos lá. Pode transbordar aí. Nem tudo que a palavra, ela tá dizendo coisas ali que são mistérios para alguns. E até para nós, muitas vezes. Até para entendimento da palavra, a gente precisa do Espírito. Sim. Porque mesmo que alguém te explique, pode ser que isso não faça sentido para você. E o sentido, ele cai como um véu quando a pessoa se deu a andar pelo Espírito. Porque ele fala a sua língua, né? E quando você lê aqui, você pede esse entendimento para o Senhor. E às vezes aqueles que confiam, já vem um monte de instrução, de livro, de entendimento. É assim com você também? Muito, né, man? O Espírito... É que assim, depois que tu começar a andar no Espírito todo o tempo, você não vai mais querer andar pela tua carne. Porque uma vez que você começa a conectar com esse, que é como grandes montes que são irremovíveis, que não se abalam e que ficam estáticos ali. Ele está comparando a gente a isso. Então nós somos como os grandes montes que não se abalam, que ficam ali. Mesmo diante de um terremoto, ele nem trinca. Ele fica no mesmo lugar, do mesmo jeito. Porque ele está seguro pelas mãos daquele que fortalece o alicerce da terra. Isso. E quem fundiu o alicerce da terra. E esse é o Deus. E muitas vezes, quando você, ou eu, ou qualquer um de nós aqui, as pessoas, mas a gente, nós que temos esse chamado que Paulo falou, e que estamos com o Espírito ali dentro, querendo transbordar, eu vou ler algo aqui que, mais uma vez, Deus está dizendo que não é necessário você agir somente pelaquilo que o teu cérebro entendeu. Isaías 55:8, olha o que ele está dizendo. Isaías 55, versículo 8. Ouça isso, com o Espírito. Afinal, os meus pensamentos, isso é Deus dizendo, ok? Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos. Afirma Yahvé, o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém. Se ele está dizendo aqui, Carlos, que os pensamentos e os caminhos dele, bem, não são... Olha aqui, ó. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E os vossos caminhos não são os meus caminhos. O próprio Deus está dizendo, vem comigo. Não dá para botar Deus numa caixa. Não dá. Não dá para colocar... Ele já foi humano no nosso entendimento. Um dia, mas ele não é só humano. Ele é muito mais do que isso. Ele está além do nosso entendimento. Muito além. Além dos nossos pensamentos. Tudo que nossa cabeça pode pensar ou imaginar, ele está acima disso. Tudo que você já leu, tudo que você já aprendeu nessa vida, tudo que você já se tornou até hoje, mesmo ainda,
sendo válido, porque Deus vai usar isso. Isso não basta. Pois ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos do que o teu pensamento. O que é necessário? Que a gente se coloque aberto e, ao mesmo tempo, se dê o tempo devido para a atenção do Espírito. Porque é nessa hora que ele vai dizer: não faça nada. Ou ele vai dizer: segue adiante. Ou ele vai dizer: não faça esse caminho. Eu vou contar um episódio aqui que aconteceu comigo. E isso em todas as suas coisas. As coisas da sua vida cotidiana. Pequenas coisas também. Não só as coisas só, sei lá, coisas difíceis, duras na vida e tudo. Mas desde as pequenas coisas até as coisas maiores, ele tá ali para nós. Então, vá nele. E em tempo todo ele tá aqui, dentro de você, o tempo todo o tempo. Ó, eu tinha que levar o meu carro para trocar o óleo. Deu o prazo ali e tal. E aí, algo me dizia: olha, não deixa passar muito tempo, hein? Já tava meio passado ali, né? Porque tem um número certinho, depois daquilo ali a gente tem que levar, vocês conhecem. Pra quem tem carro sabe como é. E aí, Carlos, olha pra você ver. Era a primeira vez que eu ia levar esse carro pra trocar óleo, porque eu tenho há pouquinho tempo, então não precisei trocar. E aí foi a primeira vez que eu levei. E olha que coisa... Olha como o Espírito age. Mesmo em coisas que parecem muito pequenas, mas que são importantes para nós. E que ele sabe. Ele sabe as coisas que para você é importante. Mesmo que seja ainda coisas terrenas. Não importa, a gente está aqui. Importa que a gente seja bem cuidado em todos os sentidos por ele. E aí, olha pra você ver o que aconteceu, né? Eu precisava trocar, eu pensava: cara, onde eu vou, hein? Putz, eu não sei. Preciso procurar um lugar pra levar. Mas ao mesmo tempo, eu lembrei de um amigo meu que tem um carro igual ao meu. E aí eu falei: cara, acho que tem esse cara, né? Tem muito tempo que eu não vejo. Quero tanto ver ele de novo. E olha pra você ver, esse meu amigo, eu comprei uma Bíblia igual essa e eu dei pra ele de presente. E eu já não o via já há pelo menos uns 2 anos. Há muito tempo eu não o via. E a gente se encontra às vezes, bate um papo e é muito bom ter com ele. E eu falei: nossa, muito tempo que eu não o vejo, eu vou marcar um dia da gente conversar e tal. E aí o Espírito disse pra mim: não leve o seu carro até encontrar com esse cara. E pergunte pra ele. E o Espírito diz: faça exatamente como ele disser. Ele vai te dizer exatamente o lugar e tal. E eu me encontrei com ele. Demorou um pouco, eu tava até preocupado que tava demorando. Conseguimos marcar um dia, se encontramos e tal. Batemos um papo, foi legal. E aí eu falei pra ele: pô, onde você levou? Ele falou assim: cara, vou te indicar um lugar especial. Leva nesse lugar, o atendimento é assim. Tá. Falei: tá, beleza. Vou levar lá. Esse lugar que ele indicou, eu já tinha cogitado, mas eu pensei: não vou levar nesse lugar porque lá vai ser absurdo, eu não vou querer. E ele indicou exatamente esse lugar. E eu falei: tá bom. Se o Espírito disse, eu vou fazer como o Espírito tá dizendo. Levei nesse lugar. Cheguei lá no lugar, o cara fez um check ali no meu carro, né? Olhou tudo e tal, falou assim: tá bom. Mas vem aqui que eu acho que... Olha pra você ver. O meu carro parece que tinha sido... o primeiro comprador desse carro tinha comprado nessa loja. E eu não sabia. Coincidentemente, foi a mesma loja que eu fui indicado. Quando eu cheguei lá, ele falou assim: eu acho que você tem um cadastro aqui do seu carro, do antigo dono, e eu acho que você tem algum bônus aqui. Eu falei: uai. Aí ele falou: vem aqui comigo. Aí ele fez todo o orçamento da revisão e tal. Ele falou assim: cara, você tem um bônus e você não vai precisar pagar a revisão. Sua revisão vai sair de graça. Eu falei: uai, que isso, gente? E olha, depois eu ouvi lá a listagem do que ele fez e a revisão ia sair cara. Mas, pra gente ver, eu saí desse lugar
E a primeira coisa que eu fiz foi ligar para esse meu amigo e falar: obrigado pela indicação. Depois eu falei: o Espírito é demais. Esse meu amigo também conhece o mover de Deus e eu falei para ele exatamente o que aconteceu como prova de como o Espírito conduz a gente até em pequenas coisas. Você falou de um caso, eu lembrei de um caso também. Manda. Eu até estava comentando isso ali antes, né? Eu, num momento de muita aflição, né, num momento difícil da minha vida, e estava ali as coisas acontecendo, e eu orei, pedi a Deus, né, o que eu faço, como que eu me movo, e me veio aquele sentimento e aquela certeza: sai de casa e vai para essa igreja. E eu fui. Chegando lá, entra nessa sala. Eu nunca tinha entrado naquele lugar. Eu falei, nem sei se esse é um lugar para entrar, como é que funciona. E quando eu entrei, era uma sala de oração. E eu sentei no sofá e de frente para mim tinha um quadro. E esse quadro tinha umas ovelhas pastando num lugar verdejante incrível. Uma paisagem muito bonita, muito belo o quadro. Mas a mensagem que aquilo representou para mim naquele momento Você foi literalmente conduzido ao pasto, né, cara? Incrível. Assim, você está sendo guiado, você tem um pastor. E foi um momento maravilhoso, porque tinham músicos jovens, entusiasmados, mas cantando um louvor. E eu fui arrebatado por uma outra atmosfera. Então eu estava num lugar de angústia, de peso, de agonia, e de repente eu me vi ali, num lugar de louvor, com paz, a presença de Cristo, e me sentindo alguém que tem um protetor, que tem alguém te olhando e cuidando de você. Que coisa mais linda, cara. Quer ver? Pra confirmar isso aí que você tá falando, cara, abre aí na tua Bíblia, Salmo 94. Bom demais. Eu lembrei desse salmo, que eu acho que na tua Bíblia tá melhor do que na minha. Tá aqui, ó. Acho que o versículo 18. 18. O Senhor Deus. Versículo 19. Leia aí pra mim, por favor. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegres. Aí pra você ver, man. Quando estou aflito e preocupado, tu me consolas e me alegres. É isso aí. Gente, Olha, ó, chorar as coisas do mundo é comum, mas chorar com Cristo é totalmente diferente. Passar as aflições do que acontece ao seu redor é normal nesse mundo que a gente vive, mas enfrentar isso com Cristo, com você, é totalmente diferente. está escrito na minha: quando a angústia já a controlava. Olha pra você ver. Quando a angústia controlava todo o meu ser, teu consolo trouxe tranquilidade à minha alma. É isso aí. Mas no seu caso, é mais maravilhoso ainda, porque mostrou o Espírito conduzindo seus passos até uma sala que sequer você sabia o que se passava. E era exatamente a sala onde ele queria que você estivesse, e era o lugar onde você estaria sendo consolado. E eu vou te falar, eu vou te falar, a Carnaval tinha lugares para a pessoa sentar e beber e de repente tentar esquecer dos seus problemas. Mas quando você está no espírito e não na carne, você vai para um lugar onde você volta mais forte. Você volta transformado. Como você leu ali. Sim. Aquela angústia, aquela agonia, aquele teu pensamento, ele não é abafado e passado para outro dia. Ele isso aí mesmo. Transformado. Verdade. E o que é legal de ler aqui, do jeito que o autor colocou, teu consolo, ele falou.
consolo do nosso próprio Deus trouxe tranquilidade à minha alma. Mas sabe de uma coisa? Como a gente disse, ter essa coragem de ser guiado pelo Espírito e realmente seguir os passos que você nem sabe muitas vezes onde eles vão dar, mas você tem a certeza do porquê que você está indo, faz você uma pessoa realmente um cristão. Se você não estiver andando nesses caminhos e realmente, se isso não estiver fazendo sentido para você, há alguma coisa que você precisa rever na sua vida de cristão. Porque a nossa vida, ela só pode ser pautada em cima de um caminhar sobre as águas, em cima de um caminhar que não está ligado à sua vida do passado, nem aos ensinamentos, muitas vezes, do seu trabalho, da faculdade que você cursou, ou até mesmo, dependendo de como foi a sua criação, nada disso pode superar o que o Espírito faz em um cristão. E somente o Espírito, quando ele realmente está em ti e você está andando através dele, somente dessa maneira é como eu creio. E é o que está escrito, que o Espírito nos ensina, o Espírito nos convence das coisas, e não um amigo, e não uma pessoa, e não um conselheiro, a não ser que seja movido pelo Espírito, e não uma filosofia, mas o Espírito do Senhor. É Ele que te conduz, é Ele que te mostra os caminhos. É só através desse caminho é que um cristão realmente se coloca e pode dizer que realmente é um cristão. Então, se você é um cristão meia tigela, chegou na hora de você ter um papo reto com Deus, com o próprio Cristo, é isso aí. E com o Espírito que habita em você, pois ele disse: estou à porta e bato, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, e cearei com ele e ele comigo. Então, abra a porta, ceie com o Senhor e fale com ele o que é necessário para que você passe a viver pelo Espírito e não do jeito que tens andado. Afinal de contas, todo o sucesso da nossa vida como cristão. Porque quando Deus te chamou, ele já sabe para o que é que você tem que andar, para onde você tem que ir, o que você tem que fazer. Isso aí. No momento que você está perdido, você ainda não está sendo guiado pelo vento do Espírito do Senhor. E acontece, né? Na nossa vida cotidiana acontece esses momentos. Só que é a hora que você precisa baixar um pouco a poluição das coisas que estão te atrapalhando de conseguir estar na palavra, estar com Deus, para poder ouvir o Espírito, né? Eu acho que o ouvir da palavra e estar com ela é muito importante, não como uma lei que você tem que ficar gravando e é obrigado, mas é como um entender. Conhecer, né? Conhecer, estar em relação com a palavra, exato. Uhum. É uma aproximação com o Senhor. Porque é essa aproximação que vai te dar a fortaleza que você precisa, que vai te dar a coragem de você andar naquela direção, porque você sabe qual é o Deus que você confia. E a partir dessa hora, só desfrute. Porque a partir dessa hora é onde a gente começou o jogo. É nessa hora que um cristão realmente começou a andar nos planos celestiais, não nos planos desse mundo, não no sistema que está aqui, mas aquilo aqui ele destinou para nós. Então, tenha um momento com o Espírito do Senhor que está dentro de vós, dentro de você, dentro de mim, dentro do Carlos. Esse Espírito, o mesmo que está em você, estava em Davi. O mesmo que estava em você está em Paulo. O mesmo Espírito está em nós. Tenha um momento com Ele, dialogue com Ele, e Ele vai fazer com que você se convença de todas as coisas que você está destinado. E não eu. Eu estou destinado a uma coisa, o Carlos está a outra, o Edson está a outra, e você está destinado a alguma coisa outra,
que Ele mesmo preparou, embaladinho, do teu jeito, com a tua digital, com o teu cabelo, daquela maneira que você sente e que você vai arrepiar os pelos. Com o teu jeito, assim. Isso que você falou, perfeito. Com o seu jeito. Deus, quando Ele está conosco, Ele nos transforma, mas os nossos dons que vieram conosco, que estão conosco, eles são lapidados, eles são melhorados. A gente passa a ter, às vezes, dons que a gente não tinha. Mas os que a gente tinha, ele vai ser usado de uma maneira como você nunca pôde prever que iria ser usado. Mas eles estão lá, te esperando. Então, vamos seguir, vamos embora. Nós estamos nessa jornada junto. Vamos. E vamos seguir aí até que o caminho seja transformado plenamente, 100%. Tome sua decisão. Se não tomou sua decisão ainda, tome a sua decisão, ande com coragem e siga em frente apesar do medo. Apesar de todo mundo, apesar de todas as outras coisas. Seja cada vez mais 100% Ele em você. Não mais eu, mas Cristo habita em mim e Ele conduz as minhas decisões. É isso aí. Valeu? Show de bola. Vamos ficando por aqui. Lembrando que a gente também tá no Spotify. Estamos no Spotify. Moleque, dá pra ouvir o Spotify. Agora eu faço a caminhada conseguindo me ouvir. E todos os sábados, compartilha esse videozinho aí com a galera aí, os seus amigos, quem gosta, quem não gosta, aquele grupinho lá da família. Compartilha, curte aí, comenta os nossos vídeos. E obrigado pela sua audiência, por estar aqui com a gente. Valeu? Obrigado, Edson. Valeu, Carlos. Todo o tempo com você. Até o fim, meu filho.